Saúde, estamos de volta. Hoje estamos falando sobre doenças raras e aqui recebendo o Dr. André Bicalho, que é pediatra e pneumologista, coordenador médico da internação pediátrica do Hospital Mater Dei. Antes do intervalo, a gente falava do quadro Mito ou Verdade. Vamos a ele, doutor. Olha a primeira afirmação. Eu falo afirmação, o senhor diz se é mito ou se é verdade. Doenças raras não têm tratamento. É mito ou é verdade, doutor? Um mito, né? Assim, a gente tem muitas doenças raras que têm tratamento. A maior parte delas já tem algum tratamento, alguns curativos, outros tratamentos para controle, né? Para permitir uma expectativa de vida maior. Então, é um mito. As doenças raras não têm idade para se manifestar. Isso é mito ou é verdade? Isso é uma verdade. As doenças podem se manifestar a qualquer idade. É mais comum a manifestação na infância, até porque a maior parte dessas são doenças genéticas e muitas, então assim, em torno de 70%, 80% das doenças raras vão começar a se manifestar na infância, mas a gente tem doenças que podem se manifestar mais para frente e tem doenças não genéticas também, doenças infecciosas raras que podem se manifestar. A lista é imensa, né? Infelizmente, né, doutor? Olha essa questão aqui. Apenas o médico é quem pode desconfiar de uma doença rara. Mito ou verdade? Mito. O médico, muitas vezes, vai ter até dificuldade em fazer um diagnóstico de doença rara por desconhecimento. Quando a gente fala de muitas doenças, um universo enorme, né? 6.000 doenças catalogadas, é muito difícil da gente conhecer todas essas doenças. Então, assim, o médico é importante o acompanhamento para que ele possa pensar nos diagnósticos, mas a pessoa também, a própria paciente ou outras pessoas podem perceber alguns sinais. Contribuir com esse estudo, Isso. Né? A gente olha de fora a medicina e entende como uma questão cartesiana, como se 2 mais 2 fosse exatamente 4, mas não é bem assim, né? A medicina, ela também é uma arte, ela se desenha, ela se descobre, né? Alguém disse uma vez que a medicina é a arte das ciências transitórias, né? Das verdades transitórias, né? Exatamente isso. Se a gente olha para trás, a gente encontra verdades que já não são mais verdades, né? Então, aí, nesse caso da identificação, é a observação que vai definir, né, um caminho, né? Com certeza. Doenças raras são oriundas de fatores genéticos. Isso é mito ou é verdade, doutor André Bicalho? É uma verdade para uma grande parte das doenças, mas não para todas. A gente tem doenças raras que não tem fator genético envolvido. Algumas etnias ou habitantes de regiões específicas têm maior chance de manifestar doenças raras na infância. Isso é mito ou é verdade, doutor André? Isso é uma verdade. A gente tem diferentes manifestações de acordo com o local do mundo. Então, às vezes, uma doença que é muito rara aqui na América do Sul pode ser mais frequente na Ásia. Então, porque já que a gente está falando de várias dessas doenças têm um componente genético, então a gente vai ter diferença mesmo em relação à prevalência das doenças entre os locais do mundo. Existem doenças raras que ainda não são conhecidas. Isso é mito ou é verdade? Isso é uma verdade. A gente, com certeza, ainda vai evoluir muito em diagnóstico. Tem vários pacientes que a gente não consegue ainda descrever, encaixar em algum diagnóstico, né? Que ficam, provavelmente, em doenças que ainda serão descritas. O senhor, como médico e também, né, consequentemente, como um estudioso da ciência médica, o senhor acredita que esses hábitos, hábitos que não são tão saudáveis da nossa sociedade, né? O uso excessivo de internet, redes sociais, a alimentação que cada vez mais é distante de uma alimentação natural, tudo isso a longo prazo, para gerações que virão ou até nem tão a longo prazo, isso pode desencadear problemas que a gente ainda nem conhece e que podem impactar ainda mais essas questões ligadas a doenças raras? Sim, acredito que sim, né? A gente cada vez vai conhecendo mais doenças e mais problemas decorrentes do nosso estilo de vida, né? Então, essas mudanças que a gente teve no estilo de vida nos últimos anos, com certeza vão impactar. A gente percebe, então, quando você fala em relação ao uso
na internet, né? A gente pensando numa criança, o uso de telas hoje está fazendo com que surjam problemas, né? Um excesso de televisão, de telefone, estão fazendo com que surjam problemas comportamentais que não eram tão frequentes. E eu acredito que, a longo prazo, isso estou falando de uma questão comportamental, né? Mas a gente pode ter outras questões em relação à alimentação, mudanças de hábitos alimentares, que influenciam para surgir outras doenças que a gente ainda não conhece. Até na questão cognitiva, né? Existem já estudos dizendo que a criança que tem contato muito cedo com as telas, com esse universo multitelas, né? E já começa com algum problema de aprendizado para aprender a escrever e ler, né? Isso. Porque tudo muito fácil, já vem digerido, né, doutor? Isso. Impressionante como a gente tem visto mais crianças com atraso de fala desde o início da pandemia. Né, o ficar em casa e mais tempo em tela e menos tempo de contato social, de contato com outras crianças, tem influenciado nisso, né? E aí isso vai acabar influenciando depois na alfabetização, né? Vai influenciar em outros aspectos. Se a gente já tem alguma questão já ligada a esse universo social, imagina, né? Dentro do organismo, quantas coisas não podem ser desencadeadas. Mas isso fica aí mais para frente, né, doutor? Mais para frente. Olha essa outra questão, todas as doenças raras são crônicas? Não. Eu comentei que tem algumas doenças infecciosas que podem ser raras e não necessariamente elas vão ser doenças crônicas. A maior parte dessas doenças raras são doenças crônicas, mas de forma alguma eu posso falar que são todas. Algumas dessas, inclusive, são passageiras, podem durar alguns anos e depois desaparecer. Tá. Quando a gente fala de doença crônica, a gente está falando de uma doença que precisa ser cuidada para o resto da vida. Isso, exatamente, né? Então, doença que não vai ter cura, que a gente vai conviver, que o paciente vai conviver com essa doença até o final da vida. É natural, assim, né, que esse cuidado seja... Do outro jeito, a gente está dizendo que uma doença que vai ser curada. É mais difícil? É mais difícil a cura de uma doença rara? É muito mais difícil pela dificuldade de diagnóstico e pela dificuldade de desenvolver tratamentos, né? Então, a gente tem com menos pacientes doentes, o incentivo para a procura do tratamento acaba sendo menor, né? A iniciativa dos laboratórios em busca de medicamentos para uma doença rara. Exatamente. Tem menos incentivo à pesquisa, menos incentivo à produção desses medicamentos, né? Fica mais difícil mesmo, né? Mas a parte boa, a notícia boa é que existem grandes redes de apoio. O senhor deve conhecer várias, centenas de redes de apoio que ajudam essas famílias. Doutor, como é que o senhor avalia a importância desse tipo de iniciativa da sociedade civil para dar suporte? Na visão que o senhor tem de consultório, qual a importância dessas organizações? Muito interessante, né? Esse tipo de organização, né? As famílias, elas, como a gente comentou, né? Assim, elas ficam buscando apoio em outras pessoas que passam por quadros parecidos. Então, na hora que elas conseguem, e aí com a internet, com as redes sociais, eles conseguirem encontrar algumas pessoas que estão passando por problema parecido, dá muito apoio, ajuda muito na busca, fortalece dá força para o grupo para buscar tratamentos adequados, para trocar opiniões e aí, a partir disso, entender melhor a doença do filho, buscar o melhor especialista, a pessoa que está conhecendo mais sobre o problema. Né? Exatamente. E aí essa troca de ideias é muito legal e acontece isso realmente em diversas organizações. Que lutam contra exatamente a invisibilidade. É algo que atrapalha também o diagnóstico porque impede que exatamente o problema chegue até o consultório, né, doutor? E a partir do momento que elas se unem e mostram que essa doença existe, isso aumenta a chance de outra pessoa que ainda não está perdida no meio disso, já passou por diversos médicos. O meu filho assim, tem uma doença, está com um problema parecido com isso. E isso chegar para a gente ajuda muito, né? Exatamente. Para o médico, fantástico, né? Para o cientista, para o pesquisador. Agora, a gente falou do teste do pezinho, da evolução fantástica do teste do pezinho, que vai chegar até a possibilidade de fazer 50 investigações de doenças. Para onde mais a gente pode avançar? A gente falou do teste do olhinho, tem o teste da orelhinha também. Qual é o caminho mais civilizado para a gente caminhar de forma efetiva nessa área?
Quando a gente pensa nos testes de triagem neonatal, né, então além do teste do pezinho, que é realizado ali entre o 3º e 5º dia de vida, a gente tem, são feitos na maternidade, o teste do olhinho, que pesquisa retinoblastoma, e outras doenças oculares, o teste da orelhinha, que é importante para o diagnóstico de déficit auditivo, o teste do coraçãozinho, que é também importante para o diagnóstico, para fazer uma triagem em relação às doenças, a malformações cardíacas. E ainda tem o teste da linguinha, que aí é muito mais uma questão para melhora da sucção, né? Mas, porque às vezes indica uma cirurgia, logo nos primeiros dias de vida, né? Isso mesmo. Importante para a sucção, para a fala, né, no futuro, mas não tão relacionado a doenças raras, né? Mas é algum transtorno que vai, em algum grau pode afetar a fala, né? A sucção, a alimentação, né? E aí, além disso, eu acho que a gente deve caminhar. O futuro provavelmente vai ser caminhar em mais diagnóstico genético. Provavelmente, como eu tinha comentado, do teste que já existe, hoje é chamado como teste da bochechinha, porque colhe material da bochecha, mas a questão de evoluir nesse diagnóstico de doenças através do estudo genético, provavelmente o futuro parece caminhar para esse lado. Sim. Uma informação importante é que a plataforma Muitos Somos Raros, adorei esse título, Muitos Somos Raros. Em qualquer ordem, com qualquer entonação que a gente lê, a gente entende a importância desse recado no título, né? Eles também estão no Instagram com esse mesmo nome. Esse pessoal produz conteúdos especialmente direcionados às pessoas com doenças raras, diversas. Eu visitei a página, comecei até a segui-los. Tem um símbolo muito bacana da diversidade, assim, parece uma mandala com cores bem distintas, mas todas elas únicas. Estava comentando com o doutor André que tem um símbolo que fala de doenças raras, mostrando assim uma árvore com todas as folhas. Se a gente entender que uma árvore tem folhas completamente diferentes umas das outras, mas nessa árvore tem uma folha branca, que é mais diferente ainda. Isso dá importância até da visibilidade necessária para a gente discutir esse assunto. Então, para você que está assistindo, acompanhando, dando a honra da sua companhia aqui, quiser conhecer mais, acesse aí. Olha, o Instagram está aparecendo agora na sua tela, é o @muitosomosraros e acompanhe as notícias. O senhor conhece várias iniciativas assim, né, doutor André? Conheço. Pacientes meus que se uniram que fazem parte de grupos assim e que trazem informações novas para mim com frequência. Então, assim, dentro da dificuldade que a gente tem de acesso também, né? Porque se tem pouco caso, tem pouco estudo, e essas famílias trazem, olha, um paciente lá na Alemanha agora ele está fazendo de determinada forma, está buscando determinada alternativa. Isso é interessante, né? Então, elas se unindo trazem, só ajuda, né? Com certeza. Doutor André, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo tempo aqui conosco, sua generosidade, muito obrigado e com certeza vamos voltar a falar mais sobre isso, para esclarecer mais, um assunto que precisa ser divulgado e conto com sua presença aqui de volta, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer realmente participar do programa. Estou à disposição. E até a próxima. Valeu. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Siga também a gente nas redes sociais, olha elas aí aparecendo. Mande sua opinião, seu comentário, sua sugestão, sua pergunta. A gente vai adorar ver sua opinião aqui sobre tudo que está acontecendo no canal Viver Brasil. Um grande abraço, até a próxima. Saúde!